Então, recapitulando, meus caros, nós temos três poderes: executivo, legislativo e judiciário, e esses poderes possuem funções típicas, que são as funções principais para as quais eles foram criados, e funções que sobram, funções residuais, que nós chamamos de funções atípicas. Bacana? Como você pode ver comigo, me acompanha aqui no nosso esquema. O poder executivo, ele tem como função atípica a função de julgar. Então, olha aqui, ó, quando ele julga, ele está na sua função que é atípica, que foi a nossa última função. Agora, olha aqui, poder legislativo. O poder legislativo, como o próprio nome já diz, a sua função típica é legislar, é a função legiferante. Lembra que eu falei que a lei tem que começar no poder legislativo? Então, olha só, uma emenda constitucional, uma lei ordinária, uma lei delegada, beleza? Quando ele cria resoluções. Olha só que interessante. O que acontece aqui? A lei ordinária é quando nós temos o quórum de aprovação, tá bom? O quórum de aprovação é o quórum de maioria simples. Maioria simples. Por quê, professor? Porque, olha só vai ter a votação se tiver presente, é o quórum de presença. Se tiver presente quem? A maioria absoluta. Então, ó, lei ordinária, quórum de presença, maioria absoluta, que é 50% mais um, né? Hipoteticamente falando, de forma explicativa, porque a doutrina critica esse 50% mais um. Hipoteticamente falando, então, ó, maioria absoluta, 50% mais um de presença. Presente, nós teremos o quê? A maioria relativa, que serão os votos. Então, possa ser que um parlamentar vote, mesmo que estejam presentes vários parlamentares, e o projeto de lei seja aprovado. Agora, nós temos os decretos legislativos, que é o ato do Congresso Nacional. Então, olha só, o Senado e a Câmara juntos, né? Porque é o Senado e a Câmara que formam o Congresso Nacional. Eles editam o quê? Decretos. E eles sozinhos editam resoluções. Beleza? Aí o que acontece? Aqui, ó, na lei ordinária, o presidente da República ele tem que sancionar ou votar. Bacana para isso? Diferente da lei complementar. Nós temos outro exemplo aqui também, que seria a lei complementar. O que acontece na lei complementar? Ó, a aprovação, ela não é maioria simples. A aprovação é maioria o quê? Absoluta, 50% mais um dos presentes. Lembrando que esse 50% mais um é ilustrativo, porque a doutrina fala que seria 50% mais o primeiro número inteiro após os 50%. Então, observe, olha aqui, ó. Então, a função típica é a função legiferante, de criar leis. E sobra como função atípica fazer o quê para o poder legislativo? Por exemplo, julgar. Quando nós temos aqui no nosso exemplo clássico, no nosso exemplo crasso, o presidente da República sendo julgado pelos crimes de responsabilidade no Senado Federal, ocasião em que nós teremos uma sessão solene em que o presidente do Supremo ele vai presidir essa sessão aonde? Lá no Senado. E olha só, o poder legislativo ele também tem como função atípica administrar. Por exemplo, quando ele vai comprar, ele tem que seguir quem? A lei de licitações. Agora, olha aqui no nosso próximo poder. O poder judiciário, ele tem como função típica a sua função judicante, é a função de julgar. Isso a gente já está cansado de ver em tudo que é processo do poder judiciário por aí. E como função atípica, ele pode legislar, criar suas normas, por exemplo, quando ele cria o seu regimento interno, ou quando ele cria as suas súmulas. Bacana. E função atípica também de administrar. Olha só, quando o tribunal do seu estado aí, ele vai contratar servidores, ele não tem que seguir a Constituição, ele não tem que seguir a Lei 8.112, se for, por exemplo, o TRF, que é um tribunal federal. Então, o judiciário, ele segue o regime de pessoal de quem? Olha só, nossa função atípica, me acompanha aqui no nosso esquema, é o que? Ó, a Lei 8.112. Então, qual que é a nossa atenção? Existe direito administrativos em todos os poderes. Por quê? Porque tem quando o poder executivo desempenha a sua função típica administrativa e quando os demais poderes, legislativo e judiciário, desempenham, tá bom? Desempenham a sua função atípica administrativa.
Poder executivo. Então, olha aqui no nosso esquema, poder executivo tem direito administrativo? Tem na sua função típica. E os demais poderes? Tem direito administrativo? Tem, quando o legislativo e o judiciário estão no desempenho da sua função atípica, o quê, pessoal? Ó, eu sei que você acabou de responder para mim, função atípica administrativa. Agora vamos lá. A lei ordinária e a lei complementar. Isso aqui é um esquema para você ver como é que é feita a lei ordinária e a lei complementar. Ó, nós temos a iniciativa do projeto, que depende da pessoa que pode iniciar o projeto. Bacana? Quem é que pode iniciar esse projeto aí pra gente, ó? Nós temos os deputados, nós temos as comissões da Câmara, nós também temos o presidente da República, o procurador-geral da República, o STF, nós temos a iniciativa popular, nós também temos os senadores, né, o senador, e também a comissão do Senado. Lembrando que o deputado, a comissão da Câmara, o presidente, o PGR, o STF e a iniciativa popular começarão nas câmaras dos deputados. E o senador e a comissão do Senado, elas começarão no Senado Federal. Então, a lei ordinária e a lei complementar, como é que funciona o esquema dela? Ó, seguinte, nós temos a iniciativa do projeto, que vai para a casa iniciadora. A casa iniciadora, se ela aprovar, ela manda para a casa revisora e o projeto segue para a sanção ou veto do presidente da República. Joia? E olha só, o presidente ele vai ter 15 dias úteis para fazer o quê? Para sancionar. Aí olha que interessante. Ele pode vetar, ele pode sancionar, ele vai ter a aquiescência, aonde o projeto ele vai seguir para a sua publicação e promulgação, ou ele pode vetar. E o veto pode ser total ou parcial. Se ele vetar, ele tem que comunicar as razões do veto ao presidente do Senado Federal no prazo de 48 horas. Beleza? Aí o que vai acontecer? Ó, o Congresso Nacional e uma sessão conjunta, secreta, ele vai discutir sobre o veto. E o veto ele pode ser mantido, ele pode ser o quê? Mantido, ocasião em que ele vai ser rejeitado e ele não pode ser discutido, tá bom? Naquela mesma sessão legislativa. É o princípio da irrepetibilidade relativa. Agora, o que acontece? Ele pode ser o quê? Não mantido. Se ele não for mantido, ele manda para o presidente, ó. Ele resulta o quê? Ó, o veto ele pode ser rejeitado, que tem que ser por maioria absoluta, tá bom? E ele vai ser enviado para promulgação pelo presidente da República. Se ele não fizer, pelo presidente do Senado Federal, e se o presidente do Senado Federal não fizer, pelo vice-presidente do Senado Federal. Agora, voltando. Recapitulando, ó, iniciativa vai para a casa iniciadora, que é a Câmara dos Deputados, depois segue para a casa revisora, que será o Senado Federal. Se ele iniciou na Câmara, a casa revisora vai ser o Senado. Depois ele segue para a sanção ou veto. Se ele for sancionado, segue para o presidente da República para ele promulgar e publicar. E se ele for vetado, pode ser o veto total ou parcial, que o veto pode ser mantido. Se ele for mantido, o projeto de lei é arquivado, ou ele pode ser superado e ele vai seguir para a promulgação e para a sua publicação. Beleza? Então esse é o nosso processo, a nossa lei ordinária e a nossa lei complementar, a sua forma. Olha que interessante. A casa iniciadora, o que ela pode fazer? A casa iniciadora, ela pode aprovar o projeto com emendas. Primeiro, ó, ele segue para a casa iniciadora. Tá bom? Como é que funciona? Ele segue para a casa revisora. A casa revisora, ela pode não sancionar, ela pode mandar de volta, é aqui, ó, esse esquema nosso aqui, ele pode mandar de volta com emendas, tá bom? O que a casa iniciadora pode fazer? Ele pode mandar o projeto com as emendas para a sanção do presidente da República, ou ele pode rejeitar o projeto, rejeitar as emendas e enviar a sanção. Bacana? Agora, olha só, isso é o processo comum da lei ordinária e da lei complementar. Ela passa na casa iniciadora e na casa revisora, depois segue para o presidente. Agora, olha aqui, ó, como é que funciona a medida provisória? Que é aquela medida que o presidente da República faz, que é a exceção, quando ele está na sua função atípica legislativa. O presidente da República, o que ele faz? Em caso de urgência e relevância, ele manda para o Congresso Nacional, ele edita, tá bom? Ele já edita, e depois que ela vai para o Congresso Nacional. Esse prazo aqui da sua aprovação, 60 dias, essa medida provisória ela tem força de lei. Depois, quando ela for para o Congresso, ela pode ser aprovada,
ou ela pode ser rejeitada. Ela pode ser aprovada de sua forma integral, ocasião em que nós teremos a conversão da medida provisória em lei, ou ela pode ser alterada. Bacana? Pode ser aprovado com alterações. E também pode ser rejeitada de forma expressa ou de forma tácita. Ela vai ser rejeitada de forma tácita quando o Congresso ele tiver a inércia do Congresso e não votar aquela medida provisória, ou de forma expressa. Bacana? Aonde ele terá... quando o Congresso ele realmente rejeitar, ele não pode falar sobre esse assunto na mesma sessão legislativa, que é o princípio da irrepetibilidade. Então me acompanha aqui, vem cá, comigo. As leis ordinárias e as leis complementares, elas têm um trâmite normal, começa nas casas, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado Federal. Agora, a medida provisória, ela já tem um trâmite diferenciado. Quem dá início é o presidente da República, o chefe do Executivo. Joia? Agora me acompanha aqui, ó. Como é que funcionam as emendas constitucionais, que é diferente de tudo isso? Olha só, a emenda constitucional, ela vai para a sua primeira casa legislativa, onde ela foi proposta. Então, ó, ela segue para o seu primeiro turno de votação. Se ela for aprovada, ela segue para o seu segundo turno de votação, tá bom? E se for aprovada, ela vai para onde? Ela tem que ser aprovada por 3/5. Então, olha só, primeiro turno de votação. Se ela for aprovada por 3/5, ela vai para o seu segundo turno de votação. Se ela for aprovada por 3/5, ela segue para onde? Para reapreciação em 2 turnos na outra casa legislativa. E mais uma vez ela vai ter que ser aprovada por um turno em 3/5. E mais uma vez ela vai ter que ser aprovada por outro turno em 3/5. Quem é que pode dar início? A emenda constitucional. Lembrando que quem pode propor as emendas constitucionais são quem, pessoal? Nós temos 1/3 dos deputados, 1/3 dos senadores, o presidente da República e a maioria absoluta das assembleias legislativas estaduais, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa. Bacana? E então observe, a emenda constitucional, a gente não tem a sanção ou veto do presidente da República. Agora me acompanha aqui no nosso esquema. Isso aqui é a medida, na verdade, é a lei delegada. O que acontece na lei delegada? O presidente da República solicita ao Congresso Nacional, bacana, por meio de uma mensagem. Aí o que vai acontecer? O Congresso Nacional ele vai delegar para o presidente da República a edição dessa medida, que é uma delegação atípica, chamada de imprópria. Aí olha só, depois que o presidente da República edita, ele manda de volta para o Congresso Nacional, que vai dar corpo de projeto de lei para essa medida. E ela pode ser aprovada ou rejeitada. Se ela for rejeitada, essa lei delegada, ela vai ser, não é medida, na verdade, é a lei delegada. Se ela for rejeitada, ela será arquivada. Se ela for aprovada, nós teremos o envio do projeto ao presidente da República. O presidente da República, depois ele vai fazer o quê? Ele vai promulgar e publicar. Nesse caso, nós já teremos uma delegação própria, que é a delegação típica. Bacana? Então, essas são as principais diferenças que você verá de forma mais detalhada lá no direito constitucional, mas que você já tem em mente. Olha só, lei ordinária e lei complementar. O início é na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal e segue para a sanção ou veto do presidente da República. Emenda constitucional tem que passar nas 2 casas, em 2 turnos e ser aprovada por 3/5 e não tem sanção ou veto do presidente da República. Agora, medida provisória e lei delegada, quem dá início é o próprio presidente da República. Bacana? Me acompanha aqui no nosso esquema. Estamos chegando ao final das noções introdutórias. Olha só, sistemas administrativos. O que são os sistemas administrativos? É a forma como os tribunais administrativo e judicial se comunicam. Nós temos o sistema inglês e nós também temos o sistema francês. O sistema inglês, ele pode ser chamado de sistema de jurisdição una ou sistema de jurisdição única. O sistema francês, ele pode ser chamado de sistema de jurisdição dupla ou de contencioso administrativo. O sistema inglês é aquele que o Brasil adota. O que acontece no sistema inglês?
As causas administrativas, elas podem ser levadas ao judiciário, observe, antes, durante ou depois do seu julgamento, porque quem dá a última palavra é o Poder Judiciário, salvo Justiça Desportiva, artigo 217, parágrafo 1º da Constituição Federal, onde nós teremos que ter o esgotamento da via desportiva para poder levar para a Justiça, e o habeas data, tá bom? E nós temos uma exceção também, que é o mandado de segurança. Por que o habeas data e por que o mandado de segurança? Porque o mandado de segurança, ele não pode ir para a via judicial enquanto couber recurso administrativo. E o habeas data? Porque o habeas data são ações que já devem ter o quê? Provas pré-constituídas. Então me acompanha aqui para a gente conversar sobre o habeas data. O habeas data, ele junto com o habeas corpus, o mandado de segurança, o mandado de injunção, ele faz parte das ações constitucionais, são os famosos writs. O habeas data, assim como essas demais ações constitucionais, elas não são ações para se discutir a formação de provas. Nós não vamos formar provas dentro desse processo. O que vai acontecer dentro do processo? Já tem que ter o que aconteceu. O que você está brigando, o que você está litigando, já tem que ser provado no início do processo. Então, por exemplo, na ação de habeas data, você tem o direito de corrigir a sua informação ou obter a sua informação. Para que você possa entrar com a ação de habeas data, o pré-requisito, a prova pré-constituída é que a administração ou alguém que contenha um banco de dados públicos negou a sua informação ou negou-se a corrigir a sua informação. Logo, a prova já deve estar pré-constituída, você só pode levar ao Poder Judiciário depois. Tranquilo? Agora vem cá, me acompanha no nosso sistema francês. No sistema francês, que é diferente do inglês, o Brasil ele não adota. As causas administrativas serão julgadas exclusivamente pelo Tribunal Administrativo. E as causas judiciais serão julgadas exclusivamente pelo Tribunal o quê? Judicial. Então, cada tipo de causa tem um tribunal específico, bacana. Cada tipo de causa, ó, a causa administrativa vai ter um tribunal específico e a causa judicial vai ter um tribunal específico para ela. Diferente do inglês, que você pode recorrer ao judiciário, porque quem dá a última palavra é o Poder Judiciário. Bacaninha? Agora aqui nosso tópico 1.12, que é o chamado regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo é chamado pelo professor Celso Antônio de pedras de toque do direito administrativo. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello chama de pedras de toque. O regime jurídico administrativo ele tem dois princípios. O primeiro princípio é da supremacia do interesse público sobre o privado e o segundo princípio é da indisponibilidade do interesse público. Quando o Estado age com supremacia, ele age de forma superior, ou seja, ele tem poder, ele possui prerrogativas. Por exemplo, o agente de trânsito não pode te aplicar uma multa? Ele é superior a você nesse momento. O Estado não pode te cobrar tributos? Ele é superior a você nesse momento. Agora, a indisponibilidade. Ao mesmo tempo que o agente público ele é superior a você, ele não pode abrir mão. Ele não pode deixar de fazer o quê? Agir. Então, olha só a nossa baliza, a nossa balança, o nosso equilíbrio. Ao mesmo tempo que o Estado possui um poder, ele possui o quê, ó? Um dever. Ao mesmo tempo que o Estado possui prerrogativa, ele possui o quê, ó? Limitação. Então ele não possui o poder de te aplicar a multa? Ele também não pode deixar de aplicar a multa, porque o agente público ele é um mero gestor, ele está cuidando da coisa pública e ele está cuidando do interesse público. E o interesse público ele pertence a quem? A coletividade. Bacana, porque o Estado ele é formado de três elementos, ó. Povo, que é o elemento humano, território, que é o elemento geográfico, e governo soberano, que é o elemento político. Então, o agente público, ele representa quem? Ele representa o Estado, ele não está representando ele. E o Estado é de quem? Ó, olha o nosso raciocínio. O Estado é do povo. Cuidado!
É muito comum em prova cobrar o posicionamento da professora Maria Silva Zanella de Pietro. A professora Maria Silva Zanella de Pietro, ela fala que o regime jurídico administrativo, ele é composto da supremacia e no lugar da indisponibilidade entraria o princípio da legalidade. Então, se cair essa afirmativa na sua prova, também está certo. Bacana? Esses dois princípios, o princípio da supremacia e da indisponibilidade, eles também podem ser chamados de princípios implícitos. Nós veremos isso um pouco mais lá para frente. Então, olha aqui nosso raciocínio. O agente público, ele representa quem? O Estado. E de acordo com o professor Norberto Bobbio, o Estado ele é dividido em 3 elementos. O elemento político, que é o quê? O governo soberano. O elemento humano, que é o povo, e o elemento geográfico, que é o nosso território. Tranquilo para isso? Com isso, nós fechamos aqui a nossa parte de noções introdutórias. Bacana. No nosso próximo tópico, nós veremos princípios administrativos. Então, se eu fosse você, eu nem piscava, já clicava no próximo bloco para a gente ir estudando logo os princípios. Até lá!